transmitiam essa característica aos seus descendentes. O resto da população que não tinha tanto sucesso com essa alimentação, por exemplo, morria sem deixar descendentes ou deixando menos descendentes, e aos poucos, o que a gente sabe hoje, né, que aqueles alelos, a frequência gênica deles ia aumentando. Não era o que o termo falava, estou atualizando a informação, mas que a frequência aumentava e aí predominava a população com aquelas características. Esse é o princípio de seleção natural, cunhado por Darwin. Mas, como a gente está falando de Lamarck, o que teria dito Lamarck quanto às girafas? Vocês arriscam também? Vai, por favor, já vocês falaram. Assim, eles queriam comer a folha da árvore, talvez as folhas mais superiores ali eram mais apetitosas, sei lá, ou então simplesmente porque ele tinha que comer aquela lá, tinha que alcançar aquelas folhas, e aí naquele esforço contínuo para alcançar, tinha todos aqueles fatores internos que promoviam a modificação, e aí o pescoço dele crescia gradativamente, isso, ou seja, se o estímulo fosse perene, fosse constante, depois de muito tempo, os indivíduos começavam a expressar essas modificações. E aí, se essas características fossem comuns aos dois sexos parentais, os descendentes também herdavam essas características. Então, só que assim, o que os professores lá de ensino médio falam, que o Lamarck falou assim, a girafa ia lá, esticava a cabeça e como num passe de mágica, o pescoço dela crescia, e ela ia lá e comia, aí ela tinha um filhote, e o filhote nascia com o pescoço grande. E aí ele dava uma risadinha e falava, o Lamarck é um imbecil. Na verdade, o Lamarck diz: com relação aos hábitos, é curioso observar o tamanho da girafa, camelo pardalis. 2 pontos. Dizemos que esse animal, o maior dos mamíferos, aqui eu pus um asterisco porque hoje a gente sabe que o maior dos mamíferos são as baleias, que o maior dos mamíferos vive no interior da África, em um local onde a terra é quase sempre árida, sem vegetação, o que obriga a pastar a folhagem das árvores e se esforçar continuamente para alcançar sua altura. Devido a esse hábito sustentado, ocorreu que, depois de muito tempo, todos os indivíduos dessa raça ficavam com as pernas dianteiras mais longas que as traseiras e seu pescoço tornou-se acentuadamente alongado, de tal modo que a girafa, sem ter que se erguer sobre as pernas traseiras, levanta a cabeça e atinge 6 metros de altura. Pense, gente, a gente está acostumado a pensar sobre a nossa perspectiva atual frente a todos os conhecimentos científicos que a gente já tem, que a gente já acumulou. Mas, nessa época, para mim seria igualmente difícil acreditar em ambas as teorias. Então, assim, essa aqui pelo menos explica a origem das modificações. O Darwin falava, se eu vivesse nessa época, eu também teria dificuldade de acreditar na lei da seleção natural. Então a gente critica baseado no que a gente conhece, porque essa teoria já foi falseada, ela já foi refutada, mas na época ela era igualmente válida. Então, desse jeito, essa postulação dele aqui fica de uma maneira mais eufemizada e é mais passível de aceitação. Então, só que o que aconteceu? Um biólogo e médico alemão chamado August Weismann, que viveu entre 1864 e 1914, ele postulou a teoria do plasma germinativo, também conhecida como a barreira de Weismann. O que ele fez? Ele fez experimentos usando camundongos. Ele pegava os camundongos, aí ele cortava a cauda desses camundongos, cruzava eles, e aí nasciam os descendentes, ele cortava, nascia, cortava, nascia, cortava. Ele fez isso durante inúmeras gerações de camundongos. E aí, depois quando ele terminou o experimento, depois de muitas gerações, de todos os 901 camundongos jovens que ele obteve nessas gerações, nenhum deles nasceu sem a cauda ou com uma cauda rudimentar. Ou seja, não havia transmissão dos caracteres adquiridos. Só que assim, teve toda uma discussão, né, sobre isso, porque essa modificação não iria conferir uma vantagem adaptativa desses camundongos, então não valeu. O próprio Weismann admitiu isso. Mas o que ele queria dizer é que essa transmissão não seria possível, essa transmissão dos caracteres adquiridos não seria possível, como postulou Lamarck, porque as mutações deveriam acontecer nas células de linhagem germinativa, ou seja, nas ovogones e nas espermatogônias, para que fossem transmitidas para os descendentes. Então, essa foi a barreira de Weismann. As modificações nas células somáticas, que são as células do corpo, né, diploides, elas não passam para as células germinativas. Só se a mutação ocorrer nas células germinativas é que elas seriam
transmitidas para os descendentes. Bom, então com isso, Lamarck foi ao chão, coitado, loser, perdeu o Playboy. Então sim, mas há ainda uma luz no fim do túnel para as ideias de Lamarck. Vamos pensar um pouco. Será que o ambiente é só um filtro seletor, conforme a gente conhece, a gente ouve falar, que o ambiente seleciona, o ambiente filtra, ele escolhe? Será que ele é só assim um filtro seletor que vai designar quem vai ter sucesso ou não? Ou a gente pode considerar o ambiente como sendo um reagente? Ou seja, eu até trouxe o exemplo aqui do sinal visual. Exemplo do sinal visual. Eu trouxe um exemplo desse complexo rodopsina 11-cis-retinal. Essa aqui é a proteína envolvida na recepção do estímulo luminoso. Essa proteína está presente nas células pigmentadas do olho, da retina. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Ela não surgiu assim a esmo. A seleção natural também atua a nível molecular. Então, assim, vamos imaginar que antigamente a rodopsina, essa proteína rodopsina, ela não era associada a esse elemento, esse composto não proteico chamado cis-retinal. Com isso, ela não tinha capacidade de se excitar pela luz. Então, em algum momento da evolução, a luz, houve essa associação e aí ela começou a se excitar pela luz, ou seja, a luz fez parte do complexo, porque ela era um reagente, fazia parte do complexo, e aí, somado com outros fatores, aí se associa uma proteína chamada protocina, se associa a outras proteínas, provoca uma hiperpolarização da membrana do neurônio, do nervo óptico, e aí gerado tudo isso no final, culminava com o sinal visual. Essa proteína complexo rodopsina retinal não é só no olho que acontece. Também essa proteína rodopsina que tem capacidade de se excitar pela luz, ela também está presente, por exemplo, em mecanismos de fototropismo, que acontece em animais. A gente tem altos animais que têm fototropismo positivo ou negativo à luz. Que nem a planária. Não sei quem foi no minicurso viu que a planária tentava ir para a sombra lá, quando a gente punha a luz em cima dela, da lua. Fototropismo. Essa proteína está envolvida. E também com eclosão de ovos. Tem ovos que só eclodem à noite ou só de dia. Então, essa proteína também está envolvida. O que eu quero dizer é que o ambiente não só selecionou, ele participou de todo o processo de formação desse complexo. Então, aqui seria o fator ambiental, que seria a luz, mas para colocar essa outra perspectiva de ambiente. Falando em visão também, e como a gente estava falando de Lamarck, de seleção natural, de uso e desuso, tem esse exemplo desse peixe, que é o Astianus mexicanus, que ele é uma mesma espécie que tem duas subpopulações. Não chega a caracterizar uma nova espécie, porque acontece emparelhamento de cromossomos, eles conseguem gerar descendência. Mas tem subpopulações. Umas são peixes de superfície e outras são peixes abissais, são peixes de caverna. E aí, o que acontece? Esses peixes de caverna, eles não desenvolvem olhos e nem pigmentação, nem aquela linhazinha lateral. Então, o que é isso? Será que é seleção natural? É uso e desuso? Ou é os dois? O que vem a ser isso? Então, na verdade, é como se fosse os dois. Não é uma espécie diferente que evoluiu. Na verdade, teve uma evolução, depois teve uma regressão. Mas é uma mesma espécie. O que acontece? Tem um gene, chamado gene PAX6, que ele controla, é um gene regulador. Ele, quando ele está ativado, ele vai ativar outros genes relacionados com a formação do olho. Porque o olho ele é derivado de diversos tecidos diferentes. Então, assim, quando esse gene é ativado, ele ativa vários outros genes envolvidos e ele induz a formação do olho. E nesses peixes aqui, nesses peixes de caverna, que não tem esses olhos nem a pigmentação, esse gene PAX6 encontra-se inativado. Então a gente pode arriscar dizer, assim, sem muito medo de errar, que a luz vai estar envolvida na ativação desse gene, ou seja, o ambiente vai determinar, ele vai estar se comportando como um reagente nesse processo. Então, é bem provável que a luz vá ativar ou inativar esse gene PAX6. E o que isso tem a ver com seleção natural? É energeticamente favorável que o peixe economize a sua energia envolvida na formação do olho, tanto na construção quanto na manutenção do olho, por exemplo, sendo que ele não precisa. Então, é meio que uma mistura de seleção natural com uso e desuso, vocês concordam? Então,
não necessariamente tem que ser desconexo essas duas coisas. Bom, então, né, essa dúvida, mas já fica claro. E um outro exemplo de plasticidade fenotípica, que até extraí de uma aula de evolução que tive esses dias, foi interessante. Tem um pulgão, uma espécie de pulgão, que é uma espécie exótica, chamada assim na área atlântica, foi introduzido. E aí, inclusive, isso aqui são trabalhos, tem dois tipos de trabalhos. Tem um trabalho de plasticidade, também tem um trabalho de controle, porque isso aqui é uma praga também. Então, assim, esse pulgão ele tem um inimigo natural, que é um parasitoide, no caso do Hymenoptera, que é uma vespa, né, chamada Chinostygmus bifaciatus. Essa vespa, como eu disse, é um parasitoide, ela ovipõe dentro do pulgão, e aí a larva, quando ela eclode, ela consome, ela se alimenta de todo o corpo, da matéria orgânica do pulgão. E aí, quando esse pulgão está infectado com esse parasitoide, ele se transforma numa múmia, que a gente chama de múmia. E aí ele fica ali assim, morre desse jeito, vira uma casca, e aí depois a vespa adulta sai dessa casca e vai continuar o seu ciclo de vida. O que observou-se nesse caso? Observou-se que na presença desse inimigo natural, que é essa vespa, essas espécies de pulgão, que são partenogenéticas, ou seja, aqui introduzidas, elas não têm necessidade de se reproduzir sexuadamente, porque as condições são favoráveis, elas se multiplicam por partenogênese. Agora, na presença do inimigo natural, ocorre uma indução de modificação, de plasticidade fenotípica desses indivíduos, e aí eles se transformam em uma versão, uma forma alada do pulgão. Então, assim, muito provavelmente essa múmia libera algum fator de estimulação que vai ativar uma série de genes, que são até inclusive chamados de genes ROX, que são genes homeóticos que vão determinar a diferenciação celular desse indivíduo. E aí ocorre que vira um bicho alado e ele foge, ele vai colonizar um outro lugar que não tem esse inimigo natural. Ou simplesmente para fugir. Ou seja, esse é um exemplo de plasticidade fenotípica em que o ambiente está intimamente relacionado. E quanto à transmissão dos caracteres adquiridos? Bom, o que viria a ser transmissão dos caracteres adquiridos? Quanto mais você restringe e sofisticaliza uma definição, menos casos vão caber aquela definição. Aí eu lembrei disso. Então, tipo assim, o que pode ser considerado transmissão de caracteres adquiridos? A imunização passiva natural poderia ser considerada uma transmissão de caracteres adquiridos, tanto via placentária, durante a gravidez, que é a transmissão dos anticorpos produzidos pela mãe para o feto, porque o feto, quando ele nasce, ele não tem plena capacidade de desenvolver, de se imunizar, quanto pelo aleitamento. Ou seja, a mãe imunose os anticorpos dela, e aí ela passa pelo aleitamento para o bebê, ele fica temporariamente imunizado. Isso pode ser considerado imunização passiva natural? Pode. Considerado, desculpa, transmissão de caracteres adquiridos? Pode. Ou seja, pode ser. Mas era só isso, pô? Transmissão de caracteres adquiridos? Não vem com essa enrolação. Calma, pessoal. Eu vos apresento as alterações epigenéticas e a estampagem genômica. O que seria epigenético, no caso? Pela etimologia da palavra, epigenética seria além das genéticas, ou seja, são modificações que acontecem após a síntese do DNA e que não interferem na sua sequência de nucleotídeos. Ou seja, o DNA está pronto, já foi sintetizado, e aí vai acontecer modificações nesse DNA que vão provocar, tipo assim, diferentes respostas, diferentes codificações. É mais ou menos como se a gente pendurasse etiquetas ao longo do DNA que sinalizassem os fatores de transcrição, pessoal, ele codifica ou não esse ou aquele gene. Então, é basicamente isso. Como que acontece? Quais são os tipos de alterações epigenéticas? A gente tem dois tipos principais de alterações epigenéticas. Esses dois, um deles é a metilação do DNA, que é um radical metil, que é incorporado à citosina, não é citosina, a citosina, que é um nucleotídeo, estritamente a citosina, ela vai ser metilada. Então, a metilação também tem uma modificação das histonas. Vocês lembram das histonas? São aquelas proteínas envolvidas no enovelamento do DNA. Então, você coloca uma cauda nessas histonas
e aí essa alteração vai fazer com que o DNA associado a ela seja lido, codificado de uma forma diferente, ou seja inativado, ou seja ativado, depende da situação, depende do gene envolvido. Então, só que assim, a gente vai falar mais da metilação do DNA, que nos importa mais. Como que acontece essa metilação do DNA? Para que ocorra metilação, você tem que ter uma fonte de metilo, de radical metilo. E aí, essa fonte de radical metilo, tem vários compostos, mas o principal deles é essa molécula aqui, ó, S-adenosilmetionina, também chamada de SAM. Então, guardem bem aqui esse nome SAM, que eu vou só abreviar da próxima vez que eu usar. Então é mais ou menos assim, ó, aqui dá pra ver, ó, essa aqui, se a gente cortasse aqui seria a adenina, que seria o aminoácido metionina, e aqui tem a SS, que é o que liga os dois, e aqui tem o metil, que é justamente o metil que vai ser doado para a citosina. E depois disso ela se transforma numa citosina metilada. E ela lá, naquela sequência de DNA, vai funcionar como aquela etiqueta que eu falei para vocês. Um exemplo de estampagem genômica, que é um termo que é utilizado nesse caso assim, de metilação, de epigenética. Estampagem genômica, que é o que vai sinalizar para uma ou outra expressão de um gene. No caso do zigoto lá, embrião, acabou de fecundar o óvulo recém-fertilizado, que já aconteceu lá, um aparelhamento e tal, ele já tem todas as informações genéticas do indivíduo escritas, entre aspas, lá, assim, tudo que ele precisa para o seu desenvolvimento está lá. Só que essa tarefa do desenvolvimento do embrião não vai ser distribuída igualmente para os genes paternos e maternos. Ou seja, existe meio que uma função dos genes paternos, os oriundos do espermatozoide, de gerar placenta, por exemplo. Isso aí, se for pensar evolutivamente falando, sugestivo, é meio claro. Por quê? Porque o indivíduo, o embrião, feto, ele é um corpo estranho na mãe. É como se a gente pode se considerar um parasita. Porque a gente tem um fenótipo diferente. A gente teria, por exemplo, tem proteínas de membrana diferentes da nossa mãe. Então o que a gente faz? Não sei, quem já estudou embriologia sabe, quem não estudou posso falar. O embrião, o feto, ele tem uma camada chamada trofoblasto, que são células que enganam a resposta imune da mãe. Elas não apresentam os antígenos, no caso são os alopáticos, halógenos. Não apresenta esses antígenos que são do feto, apresenta só os da parte da mãe, e aí o sistema imune não reconhece. Esse trofoblasto, conforme vai aumentando, vai progredindo o desenvolvimento embrionário, ele se transforma no sincistrofoblasto, e esse sincistrofoblasto ele invade mesmo o endométrio do útero, ele destrói vasos sanguíneos, ele forma lacunas, que são banhadas de sangue. Então, assim, ele destrói muito, ele danifica bastante o endométrio. Então, para sugar, para se alimentar dos nutrientes da mãe, da oxigenação da mãe. Então, é como se a gente fosse realmente um parasita. Então, assim, vamos personificar. Isso não é muito legal, não. Mas vamos personificar o espermatozoide. Ele tem o interesse de fertilizar o óvulo, de gerar um indivíduo. Porque o macho quer transmitir os seus genes, as suas características para frente. Ele que tem esse interesse de driblar o sistema imunológico da mãe, porque a mãe, ela que vai gerar os antígenos dela lá, ela já garante, já tem. Ele que tem esse interesse. Então, existe um processo de estampagem genômica, de alterações epigenéticas no DNA desse embrião, de maneira que os genes do pai é que vão comandar a geração da placenta e alguns genes, no caso do pai, e alguns genes da mãe é que vão comandar a geração do feto propriamente dito. Então, essa metilação do DNA não ocorre a esmo também, não escolhe um ou outro cromossomo. Tem todo um sistema bem controlado de acontecer. Um outro exemplo também bastante interessante, acho que todo mundo já ouviu falar na Apis mellifera, na abelha africanizada, que é a que produz o mel, que elas são geneticamente iguais, mas que as rainhas recebem lá uma alimentação diferenciada à base de geleia real, e essas fêmeas, essas larvas que recebem a geleia real, elas se transformam em rainhas. Todo mundo já ouviu falar nisso? Pois é. O que eles fizeram? Eles fizeram um experimento, eles fizeram a partir de RNA, de interferência, não sei o que, uma série de coisas que vocês ainda vão ver em genética, não vale a pena comentar, mas
eles fizeram o silenciamento, promoveram o silenciamento da expressão dessa enzima aqui, ó, que é DNMT3, DNA metiltransferase. Metiltransferase é a enzima que vai transferir o metil do SAM, né, que é o S-adenosylmetionina, para a citosina do DNA. Ou seja, quem faz essa alteração epigenética, assim, predominantemente, é essa enzima. Então, eles silenciaram a expressão dessa enzima. Não tem mais enzima nessas larvas recém-eclodidas aqui. Ou seja, elas não vão metilar o DNA. Quando elas não metilam o DNA, ocorre um efeito semelhante ao da geleia real. Ou seja, mesmo elas não tratadas com geleia real, uma vez seu DNA metilado, elas se transformam em rainhas. Ou seja, é como que a geleia real é que promove aliás, a ausência da geleia real promove essa ativação desses genes para elas se tornarem rainhas. As outras, assim, na ausência da geleia real, ocorre a metilação do DNA e elas viram operárias. Ou seja, quando não é metilado, vira rainha. Então aqui, ó, eles verificaram que geraram-se rainhas com ovários completamente desenvolvidos. Bom, mas o que isso tem a ver com transmissão de caracteres adquiridos? Então, devagar, eu estava falando de alterações epigenéticas, que são, assim, né, como que são, alguns exemplos, mas o que isso tem a ver com transmissão de caracteres adquiridos, que é o que postulava Lamarck. Em 1990, eles fizeram um experimento muito interessante com camundongos. Porque o camundongo ele tem diversas variações na pelagem, desde o escuro até o amarelado, passando por colorações intermediárias, sejam assim, heterogêneas ou homogêneas. Então, assim, o que tem de característica aí nesse caso dos camundongos? A cor da pelagem do animal é regulada por um promotor chamado IAP. Bom, esse promotor IAP ele controla os alelos chamados de agluti. Agluti vem de glutídeo. Então, assim, eles controlam os alelos que vão determinar a coloração da pelagem do animal. Quando o gene agluti está ativo, o animal tem pelagem amarela. Quando o gene agluti está inativo, ele tem pelagem escura. E quando o IAP, ou seja, esse promotor, ele está metilado, né, por esse processo que a gente já conheceu, o gene agluti fica inativado. Ou seja, o promotor metilado inativa o gene agluti. Ou seja, isso vai fazer com que os animais que têm o DNA metilado, esse promotor metilado, eles vão ficar com pelagem escura. Tá. Mas, isso também, ó, esses diferentes níveis de metilação também resultam em cores intermediárias. Ou seja, se o DNA estiver mais ou menos metilado, isso também vai resultar em colorações intermediárias. Mas e daí? Né? O experimento mesmo que eles fizeram foi que fêmeas grávidas foram já grávidas, né? Ou seja, o embrião já estava sendo formado. Epigênese, assim, estricto senso. O embrião já estava sendo formado e essas fêmeas grávidas foram alimentadas com SAM, que é o S-adenosylmetionina, que a gente já comentou. E isso provocou um aumento no grau de metilação. Ou seja, né, é óbvio, porque você tem mais monte de radical metila, você tem mais metilação. E aí isso ocasionou que os animais ficaram com pelo marrom, porque o gene era inativado, parcialmente inativado, e aí a coloração ficava mais escura, a coloração dos filhotes ficava mais escura. Esses filhotes eles foram submetidos a uma segunda geração, né, cruzaram, e essa segunda geração de fêmeas alimentadas com dieta normal, ou seja, sem SAM, então, resumindo, nasceu os filhotinhos de cor escura, aí pegaram os filhotinhos e trataram com dieta normal, sem SAM, e aí o que aconteceu? Ainda assim, nasceram filhotes de cor escura. Então, isso quer dizer que o gene agluti manteve o padrão de metilação induzido pela alimentação. Ou seja, mesmo você não continuando alimentando eles com SAM, ainda se manteve esse padrão de metilação. Então, assim, isso foram os resultados. Vamos concluir, trocando em miúdos. Fêmeas alimentadas com SAM transmitiram o padrão de cor escura para os seus filhotes. Isso é epigênese. O filhote já estava sendo desenvolvido e aí ele ficou escuro por causa da alimentação. Esses filhotes escuros que nasceram não foram alimentados com SAM e ainda assim eles transmitiram a coloração escura para os seus descendentes. Isso significa que houve transmissão de caracteres adquiridos.
E aí, August Weismann e foi com a cara no chão. Então, ou seja, ele não estava totalmente certo, ele estava parcialmente errado no que ele dizia, no que ele postulava sobre não haver transmissão de caracteres adquiridos para os seus descendentes. Então, gente, isso é muito importante eu falar isso para vocês, porque vocês são cientistas em formação. Então, a gente não pode ser como fala, ignorante a ponto de afirmar que uma teoria é absoluta, porque, como eu tinha dito no começo da palestra, Popper já defendia, né, na filosofia da ciência, uma teoria não pode ser, ela não é absolutamente verdadeira. Ela só vale porque a gente é ignorante. A gente, por mais que a gente saiba, tem muita coisa que a gente não sabe. Não tem como afirmar, porque, remetendo assim ao processo, ao método indutivista, o que garante essas afirmações? Um experimento. Vocês já viram como que é um experimento, geralmente em biologia? Seja em comportamento animal, seja em biologia molecular. Você vai lá e faz diferentes testes, faz diferentes observações. Dessas diferentes observações, você faz uma análise estatística e você infere que aquilo é sempre daquele jeito. Você identificou um padrão. Ou seja, o método indutivista, ele, a partir de premissas verdadeiras, que serão premissas verdadeiras? Por exemplo, esse corvo é branco, aquele corvo é branco, aquele outro corvo é branco e mais 5 corvos são brancos. Ou seja, todos os corvos do mundo são brancos. Então, isso seria um exemplo de uma teoria. A gente parece, quando a gente fala de corvo branco, por exemplo, parece ridículo, porque a gente sabe que não existem só corvos brancos. Aliás, na verdade, não sei nem se existe, acho que nem tem. Eu confundi, eu ia falar de garça e falei de corvo, gente. Garças brancas, deleta. Beleza. Tipo assim, a gente não pode falar que todas as garças são brancas, porque pode ter uma garça de outra cor. Então, assim, isso parece ridículo quando a gente fala de garça. Mas quando a gente fala de teoria, é exatamente isso que acontece. Então, há várias hipóteses que são corroboradas, várias observações, várias constatações. Aí o cara vai lá e generaliza, extrapola e faz uma teoria. Só que ele fala, não, essa teoria é verdadeira porque é assim. Mas, o que acontece? Pode haver uma garça preta. Entendeu? E aí você foi ao chão a sua teoria de que todas as garças são brancas. Assim como foi ao chão o dogma central da biologia molecular de DNA, RNA e proteínas, com a descoberta da transcriptase reversa. Então assim, gente, nenhuma teoria é absoluta. Foi o que aconteceu com a teoria do Lamarck, assim que o Darwin veio desmentir e outros cientistas vieram desmentir, e pode ser, como mais ou menos aconteceu, começou a querer acontecer aqui, do princípio da seleção natural, por exemplo, não ser totalmente daquela maneira. Então pode ser que hoje a gente fala, não, Darwin é o ídolo, ele é o cara que teve o gênero, que teve a percepção da natureza. Pode ser que daqui a um tempo a gente descubra alguma coisa, alguma evidência mirabolante que vá destruir toda a teoria da seleção natural de Darwin. Isso é bem possível. Aí pode ser que daqui a alguns anos, daqui a 100 anos, no ensino médio, os professores vão falar assim, Darwin, imbecil, porque ele não sabe o que acontece, entendeu? Então assim, é mais para vocês que são cientistas de informação, pensar bastante nisso. E com isso eu termino minha palestra. Obrigado. E assim, qualquer dúvida, vocês podem acessar o site, entrar em contato também com a gente no e-mail, na biologia da UFAL.